Gravando. Hoje, continuando o nosso estudo semanal do Guia dos Perplexos, hoje iniciando o capítulo 38, sobre a palavra Ahor. Aí quem tiver o PDF pode acompanhar. Eu vou colocar aqui no grupo. Capítulo 38 da parte 1. Sobre a palavra atrás, Ahor. Ahor é um homônimo que significa as costas ou a parte de trás, como em atrás, Ahare do tabernáculo. Êxodo 26:12. Então, homônimo é uma palavra que tem vários significados. E a lança saiu por detrás dele. 1 Samuel 2:23. Também é um advérbio de tempo, no sentido de depois, como em e depois dele, Aharav, não se levantou um como ele, segundo Reis 23:25. E depois, Ahar, destas coisas, Gênesis 15:1. Isto é frequente. Também tem o sentido de ir atrás de alguém e caminhar em seus trilhos e imitar a sua conduta, como em atrás do eterno teu Deus caminhareis, ou seja, trilhar os caminhos do eterno. Deuteronômio 13:5. Atrás do eterno caminharão, Oséias 11:10. Ou seja, obedecerão a Deus, trilharão o caminho de seus atos e imitarão sua conduta. Andou após, Ahare, uma ordem vã, também em Oséias 5:11. Nesse sentido foi dito, e tu verás por trás, Ahorai, Êxodo 33:23. Ou seja, saberá aquele que me segue, que se assemelha a mim, que é resultado de minha vontade, isto é, todas as minhas criaturas, como eu explicarei em um dos capítulos deste tratado. Lá na parte 54. Na parte 1, capítulo 54. Então é um capítulo bem rápido. Basicamente... É curto, né, Eduardo? Basicamente falando sobre essa palavra e seus diversos significados. Agora, capítulo 39, sobre a palavra Lev, coração. Lev é um homônimo que designa primeiramente o coração, que é o órgão no qual reside o princípio da vida de todo ser que possui coração, como em e cravou no coração de Absalão, 1 Samuel 38:14. E como esse órgão se encontra no meio do corpo, é usado metaforicamente como o meio de qualquer coisa, como em até o coração dos céus. Deuteronômio 4:11. E o meio, Labat, do fogo. Êxodo 3:2. Designa também o pensamento, como em não foi contigo meu coração, segundo Reis 5:26. Ou seja, estive presente em pensamento no momento que aconteceu isto e aquilo. De acordo com este sentido foi dito, não se extraviem atrás de vosso coração. Números 15:39. Ou seja, ao seguir seus pensamentos, cujo coração se desvie hoje. Deuteronômio 29:18. O pensamento que se desvia. Lev também significa opinião ou sentimento, como em todo o resto de Israel estava num só coração para coroar a Davi rei. 1 Crônicas 12:39. Ou seja, com o mesmo sentimento. E também os mais insensatos por falta de coração morrem. Provérbios 10:21, ou seja, por falta de bom senso. E também, o meu coração jamais se desviou. Essa palavra coração a gente já usou bastante em capítulos anteriores, que ele tem um sentido muito profundo. Aqui ele vai trazer diversos sentidos, aqui, pensamento, vontade, e eu queria dar uma ênfase para o coração, como a gente interpretou há algum tempo atrás, como sendo uma região nossa que tem que haver uma mudança para a gente conseguir se aproximar do Criador. Então é uma coisa muito importante. A gente estudou sobre a
A circuncisão do coração, eu trouxe aqui um exemplo de Heidegger, que na verdade é uma interpretação em cima da filosofia de Heidegger, que foi feita por outro pensador. Mas a questão principal é, o coração, ele não consegue sentir além de si. O coração, ele habita como se fosse uma prisão. E essa prisão é feita assim, foi explicado metaforicamente como o peito que aprisiona o coração. Ou seja, a pessoa não consegue sentir o outro. Ou seja, ela é presa em si mesma. É por isso que o mundo, ele é interpretado, o mundo é como se ele girasse em volta da pessoa. Porque o eu ele entende o mundo como sendo um objeto, ou um conjunto de objetos que possam trazer um benefício para si, ou seja, sua sobrevivência, benefícios, enfim. Então, tudo é usado como instrumento, certo? Então, o coração não consegue sentir os outros. O coração, ele fica numa espécie de anseio, angústia, porém, dentro dessa prisão. É como se o coração batesse, mas ele não conseguisse, ele sentisse o espaço apertado. Então a gente pode imaginar assim, o coração ele está lá batendo, só que ele está dentro de uma prisão, que é o peito, é o conjunto fisiológico. Mas ele bate e com isso ele sente o pouco espaçamento, que ele não pode ir além daquilo. E essa metáfora usada do coração, preso no peito, é exatamente o homem, o ser humano, que não consegue sentir além de si, ou seja, ele é preso em si mesmo, ele é preso no ego. Então, como que, se o ser humano ele é assim, ele é criado preso dentro de si mesmo, como que ele pode sair de si mesmo e sentir os outros? Porque só a partir do momento em que ele genuinamente consegue sentir os outros, que ele realmente ele pode virar a chave de uma mudança. Além disso, se não acontecer isso, tudo são só palavras. Então, por exemplo, uma pessoa ela pode sim falar que ela se importa com outra pessoa, ela se importa com tal coisa, com tal assunto, mas isso não é nada mais do que a linguagem. É muito propício a gente falar o que o que nos vai trazer um benefício ou vai tirar a gente de uma furada. Ou seja, a linguagem ela é um instrumento de benefício próprio, mas é um instrumento também de você evitar ou de você não se comprometer realmente com a mudança. Porque ficando somente no campo da linguagem, não há uma mudança interna no coração. Porque uma pessoa pode sentir uma coisa e pode falar, se expressar de uma outra forma totalmente contrária. Então, quer dizer, mesmo com o uso da linguagem, não existe uma ação interna aí. Então, só fica dentro do campo da linguagem. A ação interna ele só vai acontecer de uma forma genuína quando existe a circuncisão do coração, ou seja, a libertação do coração dentro da prisão do próprio peito, ou seja, dentro um escape dentro da prisão do próprio eu, que é um eu limitante. Então, assim, a gente nunca vai sentir o que os outros sentem, a gente nunca vai conseguir sentir o mundo, ou seja, se conectar com o mundo de uma forma genuína, porque tudo que nós sentimos está ligado ao nosso eu, ao nosso próprio corpo, à nossa própria prisão. Então, a gente pode ter todo o discurso do mundo, a gente pode falar, a gente pode pronunciar um bom discurso, a gente pode, a princípio, agir conforme uma roupagem social, porém, a mudança genuína não vai acontecer, porque está no campo do discurso, está no campo da linguagem. Então, quer dizer, a circuncisão do coração ele vai muito além da linguagem. Por exemplo, um sábio, um cabalista, qual a diferença dele para outra pessoa? A diferença dele para outra pessoa
na verdade, de como ele consegue perceber, como ele consegue sentir além de si. Mas a doação do Criador é a mesma em todas as ocasiões. O Criador, ele ilumina o perverso e o sábio. Ele ilumina o justo e o injusto. Ou seja, o sol brilha para todos, vamos dizer assim. Porém, as pessoas não vão receber da mesma forma. Ou seja, a luz ela vai estar sempre brilhando, mas aquele que recebe, que passa por essa barreira, que não atinge o coração dessa pessoa, porque bate nessa prisão, vai ser de uma forma diferente que ele vai receber isso do que uma outra pessoa em que o coração dela se abriu, o peito se abriu e o coração sentiu. Então, na verdade, são coisas bem sutis de uma forma como é percebido, porém foge do campo da linguagem. É uma ação interna. Uma ação interna é uma coisa diferente do discurso. Então, nós estamos o tempo todo, por exemplo, no mundo dos discursos, no mundo das aparências, no mundo do poder, ou seja, todas as formas de poder que agem sobre nós, elas agem para criar um ser, ou seja, um sujeito, um indivíduo subjetivo, que esteja dentro desse mecanismo de poder, ou seja, que haja conforme esse paradigma, que haja conforme esse sistema. Porém, todos agem dentro desse sistema, mas agindo conforme essa configuração da prisão do coração. Então, eu acho essa palavra muito importante, a palavra coração, porque ela evoca várias camadas de entendimento, mesmo as mais superficiais até as mais profundas. O coração ele foi sempre um tema muito profundo dentro da literatura judaica e outras literaturas também, porque é associado ao coração os sentimentos, as midot, que são esses atributos aqui do meio, que é chamado também de Zeir Anpin, que são as 6 sefirot aqui de Zeir Anpin, que significa uma pequena face, ou seja, uma parte da árvore da vida das midot, dos atributos. Então o coração, parece que ele sempre, a ideia de coração está atrelado a essas midot, a esses sentimentos. E quando a pessoa ela está com uma confusão ou um assunto mal resolvido dentro de si, essas midot, ou seja, esses sentimentos, essas emoções, elas estão desconexas entre si. E tudo isso funciona dentro desse esquema do coração. Então, a pessoa, ela, além de não entender o outro, porque o coração está preso dentro de si, ela também não entende a si mesma. Porque essas midot, elas estão confusas, elas estão numa espécie de confusão. Então, a pessoa não entende o outro e não entende mesmo nem a si mesmo. Então, isso é um grande problema. O ser humano ele tem dentro de si esse grande empecilho, essa grande problemática que ele tem que resolver. Então a gente pode falar, da onde surgiu tudo isso? Por que o ser humano é tão problemático? Por que nós muitas vezes passamos mais tempo tentando resolver problemas internos do que ser realmente uma pessoa feliz? Se a gente for pegar realmente, muitas citações dizem que o ser humano ele sofre mais do que ele tem mais momentos de sofrimento do que momentos de alegria. Quanto mais aprende, mais sofre. Quanto mais aprende, mais sofre também, porque quando você... Aí eu vou falar uma palavra que a gente já falou numa aula anterior. Quando você desvela algo, quando você desvela um horizonte, aquele horizonte ele começa a ser visível para você. Então, mais um espaço visível quer dizer que mais possibilidades e mais problemáticas também.
Então, quando alguém ele só foca no lugar, ele só vê um horizonte, ele tem um conjunto de problemáticas. Mas quando ele abre esse horizonte, ele tem mais problemas também. Apesar de que um horizonte maior é uma maior possibilidade de mudanças, de coisas que você pode trabalhar, mas também é uma possibilidade maior também de problemáticas. Então, quer dizer, eu considero a consciência humana essa grande abertura do horizonte. É por isso que o ser humano ele sofre mais pela sua consciência, ou seja, a consciência parece que é uma pessoa lá dentro martelando o tempo todo, a consciência ela parece que se autoaflige o tempo todo, ela traz esse sentimento ruim muitas vezes, Através da culpa, né? a culpa, o ressentimento. Então, todo esse mecanismo psíquico, ele foi algo que surgiu no ser humano, que foi, de uma certa maneira, bom para o ser humano, para a evolução da espécie, mas também foi ruim para o próprio ser humano. Então, tem autores da literatura que dizem que a consciência é um castigo. Então, assim, atribuem o aparecimento da consciência como um grande infortúnio para a espécie humana. Por isso que é mais fácil um cachorro ser feliz numa lata de lixo que um ser humano numa mansão. Exatamente. Muitos pensadores da literatura dizem que a consciência foi o infortúnio do ser humano. Mas só que fazer o quê? Nós temos consciência, então a gente tem que trabalhar com isso. É algo que pertence ao ser humano moderno. Então surgiu na civilização dos últimos milênios. Então, quer dizer, não necessariamente toda a história da nossa espécie tinha consciência, mas em um certo momento, nós, enquanto espécie, adquirimos uma consciência. Agora, o que fazer com isso? Tem duas opções. Ou a gente trabalha com essas midot aqui, esse zerampim, a gente trabalha de uma forma ativa, de uma forma construtiva, ou a gente trabalha de uma forma como ressentimento. Aí a gente se pergunta, o que é o ressentimento? O ressentimento é exatamente a não resolução dos sentimentos que tem dentro de nós. Então, eu acho que isso é universal, uma coisa universal do ser humano moderno. Nós temos a nossa interioridade, nós temos o nosso coração, as nossas midot, esse conjunto que produzem o nosso corpo e a nossa mente, ou seja, a nossa psique, a nossa subjetividade. E existem essas duas formas de agir. Na maioria das vezes é na forma de ressentimento, porque está na cultura, está nos mecanismos de poder, está na forma que nós somos construídos, trabalhar na forma do ressentimento. Então, o que é o ressentimento? O ressentimento é tudo que nós sentimos é uma reação aos outros. Ou seja, é uma reação a tudo que nos toca, tudo que nos atinge. Então, nós estamos sempre reagindo. Então, quer dizer, não há uma ação direta, mas há sempre uma reação. Essa pessoa, todos nós que temos o coração não circuncidado, vamos dizer assim, o coração preso dentro do peito, ele vai agir conforme o ressentimento. Porque essas midot, esses atributos emocionais, eles vão simplesmente reagir entre si mesmo até esses conflitos internos dentro de si, conflitos mal resolvidos dentro de si, coisas, ou seja, partes dentro de nós que conflitam. Então, às vezes a gente quer uma coisa, mas ao mesmo tempo não quer, ou quer de uma forma, mas ao mesmo tempo não quer dessa forma. Então, parece que o ser humano é um conjunto de vários atributos, várias partes que são irreconciliáveis. Então, é como uma grande confusão que existe internamente. Isso vai trazer toda essa reação, essa passividade. Às vezes também o que acontece, Eduardo? Muitas vezes às vezes Deus coloca um na vida do outro
para que um seja espelho para o outro. Às vezes a reação do que está tendo a reação, aquela pessoa de repente está sendo um espelho para que a outra veja, para que a outra mude a ação dela. Porque às vezes toda ação tem uma reação. Vocês estão entendendo? Toda ação tem uma reação. Às vezes acontece a reação e a pessoa não gosta da reação. Mas aí o outro precisa ter a consciência, Deus está te mostrando, olha o reflexo, olha como é que o outro está reagindo. Como é que está sendo a sua ação? Só que a pessoa nunca quer ver. Acha que só o outro que está errado, E não, a gente está nessa caminhada realmente para a gente crescer, para a gente olhar para dentro. É o que você está falando. Olhar para dentro de si. Assim, a complexidade, como diz Spinoza, a complexidade do corpo humano, ela é tão grande, é uma forma feita de várias formas, é um corpo constituído de vários corpos, e que para haver um equilíbrio, para haver realmente um aprendizado, a pessoa deve fazer um grande esforço. Porque não é simples. Quanto mais simples um corpo é, mais simples a resolução para esse corpo. Quanto mais complexo um corpo é, mais complexo, mais difícil vai ser a mudança. A mudança vai ser lidar com esse corpo. Ou seja, o ser humano é um dos corpos mais complexos que existem no universo. Verdade. Então, por isso que ele é tão problemático. Mas isso nos dá também uma capacidade de trabalho que muda o mundo. Qual foi a espécie na face da Terra que conseguiu mudar tanto o mundo como o ser humano? Conseguiu evoluir, criar tecnologia, evoluir, criar medicina, estudar matemática, enfim, fazer uma infinidade de descobertas, uma infinidade de coisas. Também é um ser mais afligido que tem. Apesar dele ter uma capacidade, de nós termos uma capacidade muito grande de mudar o mundo, nós somos afetados de muitas formas também. Porque como nós somos corpos complexos e compostos, o mundo nos afeta de uma forma complexa e composta. Então, assim, nós somos construídos por afetos. E o nosso coração também é construído por afetos. São afetos, afecções. Então, nós somos afetados o tempo inteiro. E essa complexidade é o que faz o ser humano ser um animal afligido. Ser uma consciência pesada. O Nietzsche ele vai dar formas de você sair do ressentimento, o Spinoza vai trazer formas de você sair dessa passividade. Enfim, várias pessoas vão tentar trazer formas para o ser humano pelo menos sofrer um pouco menos. O ser humano mudar o seu paradigma. Ou seja, criar uma nova forma de vida. Isso não é impossível, criar uma forma de se viver. Não é impossível. O ser humano criou várias formas de se viver na Terra ao longo desses milênios. Então, isso é uma coisa muito complexa. Muito complexa. Por exemplo, pode falar. Então, é por isso que tem gente que fica com uma briga constante, fica uma briga constante consigo mesmo, né? Porque não consegue... Eu tenho uma mania até de fala, que eu vou compartilhar aqui com vocês, que eu não gostaria de ter nascido. Eu já ouvi falar assim, nossa, você está falando o maior pecado. E aquilo me deixou super mal. Eu não quero ser ingrata, mas eu fico assim... É porque é tanta coisa que a gente passa, e até as coisas boas, eu viro e mexo e falo. As coisas boas é muito pouquinho. Então eu preferia não estar aqui. Eu não sei porquê. Aqui todo mundo é adulto, mas eu falo assim, não sei por que eu fui um espermatozoide que brigou com o outro para estar aqui, porque eu não gostaria. E eu sou muito condenada por algumas pessoas por essa fala. E assim, eu estou chegando aqui agora, eu queria saber de vocês também. Realmente é muito pesado o que eu falo? Na verdade, é pesado porque é verdade. É uma coisa que... Todo mundo pensa internamente, né? Ninguém aqui está satisfeito Em com alguns isso. momentos. Tem pessoas que não têm a coragem de falar, externalizar isso. Mas assim... Principalmente da igreja, eles não vão aceitar isso.
Isso, Da religião. isso é uma coisa muito, assim, não costuma-se não falar sobre isso, porque prefere-se viver como uma máscara mesmo, não admitir realmente as coisas como elas são. Por exemplo, tem vários autores que também que eu já li que falam isso, como o próprio Schiller também, um literato alemão também, que ele falou que ele não gostaria de ter nascido. Eduardo, dá mas licença, eu tô ouvindo, tá? Que eu vou ter que agitar o negócio. é esse conjunto de afetos, de coisas que nos afetam o tempo todo. Aí se tem a ideia de realmente somos livres, se a gente não pediu nem para nascer, a gente não pediu para nascer na condição que a gente nasceu, a gente não pediu para a nossa natureza exigir de nós que nós façamos tais coisas. Então, assim, Spinoza vai falar, realmente existe liberdade, existe livre-arbítrio? Nesse modo, não. Nesse modo, você não vai beber água porque você quer, você vai beber água porque seu corpo exige que você beba água, senão vai morrer desidratado. Então, assim, são um conjunto de coisas que acontecem, né? circunstâncias, uma infinidade de coisas. E como é que a gente vai lidar com isso? A circuncisão do coração é uma dessas coisas. A partir do momento em que o coração ele se abre para sentir o mundo, ele vai ficar mais livre? Ele vai ficar. A gente pode fazer essa pergunta. Nós vamos atingir uma liberdade por causa disso? O Spinoza vai dizer que sim, porque ser livre é saber como a natureza funciona. Ser livre é saber os afetos que nos afetam. E sabendo os afetos que nos afetam, a gente vai ter bons encontros com os corpos que nos trazem bons encontros e não vai ter conexão direta com os corpos que nos tiram a nossa potência. Mas o que isso quer dizer? Por exemplo, a gente vai lidar com outra pessoa, vamos dizer. Lidar com o outro é uma das coisas mais complicadas que se tem. É a alteridade que se fala, é lidar com o outro. A alteridade, o conflito é um ego e um alter. Ou seja, você e um Se outro. posicionar no lugar do outro, né? Muito mais. A gente não consegue se posicionar no lugar do outro. A gente age como um alter. Como um ego e o seu alter. Ou seja, um e outro. E quando isso se conflita, quando isso se choca, há um problema aí. Porque lidar com o outro, você está lidando com outro corpo, com uma complexidade gigantesca, com afetos, uma multiplicidade gigantesca que afetam esse outro corpo, e esse outro corpo também te afeta. E outras coisas infinitas também te afetam. Ou seja, é uma coisa muito complicada, mas vamos dar... psicologia, né? Para entender a emissão de energia diferente de cada um e como se adaptar a essas emissões diferentes, né? Como que aquilo não vai te afetar de forma negativa e sim positiva. Como que a gente vai saber se é um mau encontro ou um bom encontro? Isso que eu estava falando, você me fez pensar na seguinte questão. Se eu não conseguir entender, acho que assim, às vezes a gente se preocupa tanto com o outro e acaba se esquecendo de si. Quando eu não trabalho, quando eu não entendo, porque às vezes assim, uma pessoa me fez uma coisa, eu tive uma determinada reação. Mas por que aquilo me afetou? Qual é a causa e a origem de eu ter sido afetado por aquilo e ter me trago, por exemplo, ter diminuído as minhas forças de criação, né? De eu poder ser uma pessoa melhor, né? A partir daquela experiência. Ou seja, eu ainda não entendi o que me afeta. Obrigado. Né? Ou seja, eu ainda não me conheci suficientemente para me tornar livre. Ou seja, enquanto eu não entro aqui e entendo quais são os afetos, né? Quais são as dimensões das coisas que me faz mal ou que me faz bem, ou até a partir desse tipo de... Vamos dizer, escutei uma música e fiquei feliz. Mas por que eu fiquei feliz ao ouvir aquela música? Né? Qual foi o sentimento que está por trás daquilo dali? Enquanto eu não conhecer essas minúcias aqui dentro, ou seja, acho que é equilibrar nessas midotes,
eu não vou conseguir entender se eu tive um bom encontro ou se eu tive um bom encontro. Exatamente porque o coração, trancado dentro do peito estreito, ele não consegue saber, ele não consegue conhecer os afetos. Ele é afetado, mas ele é afetado de uma forma que ele não conhece aquilo que afeta. Ou ele acha que conhece, mas conhece de uma forma imaginativa. Ele acha que aquilo... Ele cria critérios, né? Tipo assim, o que é doce é bom. O que é agradável para mim é bom. Ele isso cria universalidades, isso cria universais. Só que os corpos, eles são singulares. Mas, assim, não saber o que ele afeta é uma grande... é uma das piores coisas, justamente porque o coração está encerrado dentro do peito. Então, o que é a circuncisão do coração? O que é pegar essa palavra coração e trazer para realmente a nossa vida, uma forma que a gente consiga entender realmente como é aplicável isso. Até para cuidar do próprio coração. Sim, como que a gente tira isso da literatura e consegue trazer para a nossa vida? Na forma das nossas relações. Quando a gente se relaciona o tempo todo com os outros, a gente se relaciona com outras pessoas, alteridades, a gente se relaciona com as contingências, que as coisas que acontecem na nossa vida que a gente nem espera. Então, muita coisa não depende realmente da gente. Outra coisa, por exemplo, a gente está passando por um lugar, uma pessoa está passando. Aí ventou naquela hora que a pessoa estava passando, aí veio uma pedra e caiu em cima da cabeça da pessoa e matou a pessoa. É uma contingência que estava fora do poder do corpo daquela pessoa prever isso. Que ia ventar naquele momento as condições climáticas e tudo, e aí a pessoa que vem aquilo vai dar um universal, ou seja, uma ideia universal. Então, ela teve que morrer naquele momento, porque era o destino dela. Então, ela vai... Porque estava em pecado. Que ela tinha pecados, então... então, ela vai dar fenômenos metafísicos universais para tentar tirar a contingência daquele acontecimento. Então, nós, seres humanos, usamos muitas ferramentas para tentar lidar com a contingência, com a alteridade. Mas, enfim, como que nós podemos realmente fazer a circuncisão do coração? A circuncisão do coração é uma atitude prática. Como? A princípio, nós vamos agir não conforme aquilo que melhor nos atende no momento, mas com a finalidade de uma melhora. Por exemplo, fazer o bem para uma pessoa, mesmo que essa pessoa ela não tenha a capacidade de lhe devolver o bem. Isso é uma das coisas mais difíceis. Bom, por que eu vou fazer isso por essa pessoa se ela não consegue me dar nada em troca? Até a caridade que você faz com o mendigo acontece aquilo também, você vai se sentir bem. Então você já é um retorno. Então. Sim, então se você tem um sentimento de uma consciência moral que te obriga a fazer o bem para uma outra pessoa, você não está fazendo esse bem para essa pessoa por sua vontade. Você está fazendo isso pela consciência moral que lhe foi imposta. Ou seja, a consciência de que você tem que fazer o bem para outra pessoa. E se você não fizer, você vai ficar com a consciência pesada. Para evitar de você ficar com a consciência pesada, você vai fazer o bem. Não é uma atitude genuína, é uma atitude de interesse. Faça mesmo assim, faça, mas claro, com a consciência de que ainda falta. Mas não é uma atitude realmente... Você para de se sentir bom porque você fez o bem, você não fez mais do que a tua obrigação, essa é a verdade. Exatamente. Só que nós ficamos dentro nós continuamos dentro dessas influências e trabalhando dentro desses paradigmas, dentro da consciência moral. É por isso que Nietzsche criticava tanto a consciência moral. Ele criticava que a moralidade é um dos produtos mais nocivos. Porque a pessoa que se refugia no campo da moral, apesar de que falar isso é muito polêmico, mas a pessoa que se refugia no campo moral,
na maioria das vezes é uma pessoa ressentida. Porque ela tem medo de não agir conforme a moral, porque ela tem medo de uma punição, porque a moral é um instrumento metafísico. Isso que a separa da ética. A ética não é metafísica. Mas assim... da novela daquela mulher que usava roupa preta, tinha cabelo... Aquela novela da Globo antiga, que ela é totalmente moralista, mas por detrás escondia uma Tieta. da Tieta, isso aí. Me fez lembrar dela, exatamente. Ela era uma pessoa que se escondia por trás da moralidade. A vilã da Tieta lá. Isso é para poder... Então, a moral muitas vezes é uma máscara. Perpétua. Dizem que a moral é um refúgio dos canalhas. Enfim. Por quê? Porque a moral, ela não faz acontecer a circuncisão do coração. Ela não faz, por incrível que pareça. A moral é um mecanismo metafísico. A circuncisão do coração, ele não é uma coisa metafísica, apesar de parecer que é. Porque o coração é uma metáfora. O coração, os sentimentos não estão no órgão, no músculo que bombeia o sangue. Parece que é um órgão metafísico. E por um lado é um órgão metafísico. Porém, a gente está agindo ontologicamente, a gente está agindo a busca pelo ser, pela mudança em nós. Para não ficar muito difícil, termos muito filosóficos, o que nós podemos fazer na nossa vida? Mesmo que nós agimos, a princípio, pela moral, para fazer o bem ao outro, nós não devemos deixar de agir por causa disso. Mas a gente tem que ter consciência dos mecanismos que nós operamos. Ter consciência consciência de uma forma que nós sabemos, no fundo, como que as coisas agem sobre nós, como as coisas nos afetam. Na questão, é um autoconhecimento. É você olhar para dentro de si e saber aquilo que te afeta. Se você souber aquilo que te afeta, você abre um espaço para mudança. Se a gente não souber aquilo que nos afeta, nós fechamos essa porta para mudança. Ou seja, é um autoconhecimento dos nossos próprios corpos, da nossa própria mente, da nossa própria alma. É conhecer a si mesmo. Isso, apesar de ser muito clichê, conhece-te a ti mesmo, como diria Sócrates, que toda a filosofia vem depois dele, conhece-te a ti mesmo é uma coisa muito importante, é um fundamento da filosofia. Sócrates disse isso há 2.500 anos, mas permanece válido. Conhece-te a ti mesmo é um dos fundamentos para haver a mudança dentro de nós. Porque nós somos uma multiplicidade. O Spinoza diria que nós somos um corpo e uma ideia. Só que a nossa mente é uma ideia da ideia que age sobre o corpo. Ou seja, nós temos a ideia e o corpo, e nós temos a ideia da ideia que age sobre o corpo. Ou seja, a nossa mente, ela trabalha junto com o nosso corpo trabalha junto com a nossa mente, formando um indivíduo. Se a gente separar essas coisas, a gente prejudica a nós mesmos. Se a gente separar os mundos, nós funcionamos dentro do mecanismo da moral metafísica. Então, o que quer dizer ser imanente? É esse princípio que eu quero chegar. O que é agir de uma forma imanente? Agir de uma forma imanente é você não depositar num objeto transcendente, o objeto da mudança. Como Deus, por exemplo. Você achar que Deus vai te mudar. Você, por exemplo, Deus é um mecanismo metafísico. Deus teológico. Deus da religião. Ele é algo separado de você. Isso é o que a religião diz. Deus, ele é um criador que criou o mundo e ele habita no céu, ou seja, ele não está no mundo. Ele é vamos dizer assim, um artesão. Ele cria, ele molda o mundo, ele cria as leis da natureza e tal, e depois ele volta para o céu e vai descansar. Aí, ponto.
Aí se faz uma dualidade metafísica. O ponto central é que a imanência é você trazer a ideia de Deus como uma parte sua. Não fazer uma separação entre você e Deus. Não existe mais essa separação que existe na metafísica. Ou seja, os mecanismos de mudança não estão em outro mundo, estão aqui. Estão na nossa natureza. A gente não consegue mais na modernidade, ou a gente não deveria mais na modernidade, culpar coisas transcendentes. Ou colocar a nossa situação, a causa da nossa situação numa coisa transcendente. Ou seja, chamar a responsabilidade para nós mesmos. Bom, a consciência é uma coisa que nos pesa. Então, um dos mecanismos que ela usa é fazer a dualidade. Bom, nós somos assim mesmo. Essa é a nossa natureza. Então, nós sofremos, nós nascemos, sofremos, morremos, mas a nossa esperança está no mundo além, nossa esperança está no outro mundo. Isso é o que seria a covardia da moral. Isso seria a covardia da metafísica. A mudança não está no outro mundo, a mudança está aqui. O coração, que deve ser feita a circuncisão nele, e a abertura dele, para ele ter realmente o anseio por além de si, e não somente viver dentro desse sistema, isso não é uma mudança metafísica. Pode parecer que é, mas não é. Isso a gente está usando a linguagem para descrever nessa metáfora, só que a metáfora também não está totalmente no campo da metafísica. Isso parece que eu estou falando uma coisa contraditória, mas quando se vê a diferença de transcendente e transcendental, são coisas diferentes. A mudança parte da nossa multiplicidade e não do outro. Não é um anjo que vai nos salvar. Deus não vai descer do céu e nos salvar. Deus, ele é imanente a nós. Deus é o conjunto da natureza. Deus nós somos um modo de Deus, um modo da natureza. Nós somos uma expressão do Criador. E isso que significa essa palavra bem entendida, que a gente já ouviu várias vezes. Nós, seres humanos, somos uma expressão do Criador, ou seja, um modo. Nós somos um modo da substância única, que é Deus, mas Deus não é um personagem transcendente. Deus, ele é imanente, ou seja, ele faz parte de nós. Então, a partir daí, nós atraímos a responsabilidade para nós. Ou seja, não colocamos mais a culpa das guerras numa responsabilidade espiritual. Bom, eles estão sofrendo ali porque eles estão sujos espiritualmente, eles devem sofrer. Aquele povo é punido espiritualmente. Então, tem uma punição espiritual em cima daquele povo. Então, eu valido o sofrimento daquele povo porque é um povo Até dentro da igreja, né? Tu vê? Não, porque os negros sofreram com a escravidão porque são descendentes de Cã, que era negro. Aí você tenta justificar as coisas ruins do mundo. Então, quem causou a escravidão foi Deus. Então você usa esses argumentos. Nós Para usamos esses justificar o argumentos. sofrimento que você causa ao outro. Então, assim, mas esse povo está sofrendo porque Deus quer que eles sofram. É isso mesmo, eles têm que sofrer. Então, eu tiro a minha responsabilidade, eu alivio minha consciência moral, porque minha consciência moral, ela é teológica, ela é religiosa. Então, a partir disso, eu me alivio um pouco a minha consciência, porque eu jogo essa bomba pro colo de Deus. Se der ruim, é o diabo. Se der bom, é Deus. Então, assim, a gente terceiriza todo o tempo as responsabilidades. Isso é a transcendência. Isso é a transcendência. Isso é a metafísica. É a gente tirar de nós a responsabilidade, é justificar o que não é justificável. Quando se trabalha imanentemente, bom, então vamos ver por que esse povo está passando por isso. Vamos estudar a história. Vamos estudar as condições, vamos estudar como que os corpos são afetados. Por exemplo, uma criança que nasce desde pequena odiando outro povo, bom, aquele povo, eles são a representação do mal. Essa criança, ela nasce com ódio. Mas aí você culpa aquele povo que
a alma daquele povo, ela já nasce suja. Ou seja, é como se fosse o vilão e o herói. Então, aquele povo tem as almas dos vilões. Então, essa criança, ela nasce odiando porque a gente não pensa que ela foi ensinada assim pela sua cultura, contexto, coisas que aconteceram historicamente com ela. Mas a gente coloca a culpa disso que aquele povo é ruim. Ou tem sangue ruim, ou tem uma Em contrapartida, descendência. o outro povo pensa igualzinho você. Exatamente. Então você vê que é o mesmo pensamento que, por pensar igual, somos desunidos. Sim. Porque o meu povo é bom. Não, o meu povo é que é bom. Ou seja, estamos concordando que o meu povo é bom. É porque a humanidade, ela funciona dentro desse aspecto transcendente. Esse aspecto transcendente, esse aspecto de separação. Quando a religião ela vem e faz uma escala, uma escada para cima, ela separa o mundo transcendente do mundo imanente. Então, nessa separação, o mundo, como ele perde o seu valor como mundo e ele se torna somente um caminho. Bom, então nós nascemos, mas o nosso objetivo é permanecer a eternidade no céu. Então, a força de agir nesse mundo é diminuída por isso, porque nossas esperanças estão no outro mundo. Então, dessa forma, é prejudicial. Acredito que seja prejudicial. Mas no momento em que nós vemos que a mudança ela parte da imanência, ou seja, como que eu posso mudar o mundo? É culpando o outro? Não. Como que eu mudo o mundo? Primeiro, eu vou agir com o que está mais próximo a mim. O que está mais próximo a mim? Eu mesmo. Então, eu vou pegar o meu coração, eu vou trabalhar de uma forma que eu consiga trabalhar essas midot, esse Eirampim, de uma forma que eu haja de uma forma que todas as minhas midot consigam trabalhar e saber o que afeta e como afetar. Ou seja, se eu tenho uma contradição dentro de mim, como que eu vou resolver essa contradição? Muitas vezes a gente não consegue resolver essas coisas internas porque a gente não consegue enxergar o que são essas coisas internas. Então a autoanálise faz a gente enxergar. Então por que eu tenho medo de tal coisa? Será que eu passei por uma situação que me traumatizou e eu esqueci disso, desse trauma, e isso permaneceu um ressentimento dentro de mim? Então eu vou voltar para mim mesmo e ver como que aquilo me afetou. Sabendo como que aquilo me afeta, a gente vai saber como trabalhar com aquilo. É muito mais fácil a gente saber como trabalhar com algo que a gente conhece do que algo que a gente desconhece. Então o primeiro passo é o autoconhecimento, é conhecer o seu próprio coração. E isso exige muita coragem, porque enfrentar seus próprios demônios é muito difícil. A gente prefere botar uma máscara lá e permanecer olhando só externamente e não olhar para si. Porque vai trazer as nossas cicatrizes de volta, vai trazer tudo aquilo que nos machucou. Enfim, vai ser uma luta. Mas acredito que vale a pena no final. Porque mesmo que aquilo doa, a gente vai se conhecer e vai conhecer os afetos. E a partir de conhecer os afetos, a gente vai possibilitar a mudança. Então vou finalizar a aula, porque Já deu hora? já deu a hora. E É meia hora que eu roubei tudo. a gente continua na próxima. A Samantha vai falar. Vai deixar para o próximo. Oi? Vamos deixar para o próximo. Próximo sábado? Tá, então só mais 5 minutos para a gente terminar. Basicamente, o que a gente aprendeu com o coração aqui? O coração ele tem vários significados: vontade, sentimento, aquilo que nós buscamos, o objeto que nós buscamos, ou a nossa felicidade. Tem até aquela frase que diz, né?
onde está o seu tesouro, ali está o seu coração. Que é uma frase do Novo Testamento. Que é muito verdadeira. Então, assim, a gente coloca, a princípio, o nosso coração em muitas coisas. Mas a gente não coloca o nosso coração no nosso próprio coração. E isso que falta. É a gente dar uma abertura, um desvelamento para a gente conhecer a nós mesmos. Então, primeiro de tudo, a gente aprendeu hoje sobre a circuncisão do coração, que é a abertura do coração. Tirar ele desse ambiente de angústia. E angústia, o que é? É sentir o peito apertado. Quando a gente sente uma coisa que angustia a gente não sente o coração apertado, que parece que tem alguma coisa apertando o coração, aquele sentimento muito ruim. Então, esse sentimento da angústia, a gente trazendo para a nossa linguagem, é isso, o coração preso dentro de si, tentando se mover mais preso. Esse sentimento desse desconforto, desse aprisionamento, é essa angústia. E o coração, ele recebe aquilo que vem da mente, né? Isso, o coração, ele fica nesse estado de angústia. A mente, de uma certa forma, ela é influenciada pelo coração também. E vice-versa. E influencia o coração. Por quê? Porque o indivíduo é um corpo e uma mente. Ou seja, o corpo, ele é um conjunto de corpos, como um corpo múltiplo, como o nosso. Só que nós temos uma mente que pensa o nosso corpo. Essa é a nossa mente. A mente é um mecanismo que pensa o corpo. Então, olha que negócio interessante. A mente, ela é uma parte do corpo que pensa o corpo. Ou seja, a mente só conhece o corpo. E o corpo que não se conhece, ou seja, o coração que não se conhece, não conhece nada. Então, como que nós vamos pensar algo, produzir pensamento, se a mente, ela é o pensamento do corpo, e o corpo, que é preso dentro de si mesmo, não conhece nada, a não ser... Ou seja, ele não conhece nada além de si, porque o coração está preso. Ele só pode ser conhecido, né? Mas não como que ele pode produzir pensamento? O pensamento só vai ser produzido pelo quê? Pelas feridas, pelo ressentimento, por tudo isso. Ou seja, sentimentos passivos. Então, como pode alguém produzir pensamento? É uma pessoa que não é ressentida. Porque uma pessoa que é ressentida, ela só vai reproduzir pensamentos. Ela não vai criar pensamentos. É por isso que na filosofia de Deleuze, nunca que uma pessoa ressentida vai produzir pensamento. Aí tem essa parada, né? Então, existem pessoas que são emocionais e existem pessoas que são sentimentais. O sentimental, ele até acaba sendo um pouco mais elevado que o emocional. Mas ele, de forma alguma, vai ser elevado como é o racional. Ou seja, você é um ser emocional. Uma criança, por exemplo, ela é muito emocional. A criança é regida pela emoção, que ela é mais primária. A mulher, ela tende a ser mais sentimental. Ela é afetada, fica triste, fica feliz. Então ela tem esse sentimental mais ativo. O homem, ele já tem essa categoria racional. Mas não significa que ele é superior à mulher. Não, significa que ele tem uma responsabilidade maior. Quando ele obriga a mulher a ser mais racional do que ele próprio, aí ele começa a ficar emocional. Entendeu? Começa a inverter esses valores. Assim, o que é agir com a razão? O que é ser racional? Tudo é caminhar para o racional. Racional nada mais é do que conhecer. Por exemplo, você conhecer aquilo que te afeta é agir conforme a razão. Mas muitas vezes a razão ela não é atingida pelo ser humano comum. Ele acha que age pela razão. Mas sabe qual é o nome disso? É imaginação. A imaginação, ela toma o lugar da razão. Ou seja, a razão é vista como razão, mas no fundo ela é imaginação. É isso que o Spinoza fala do primeiro gênero. Ou seja, ela está presa ao sentimento ainda. É o primeiro gênero do conhecimento. Por quê?
o primeiro gênero do conhecimento, o ser humano, ele imagina aquilo que afeta. Ou seja, ele imagina aquilo que afeta, mas ele não vai pensar que ele está imaginando, ele vai pensar que ele está raciocinando. Então, a razão age na roupagem, a imaginação age com a roupagem da razão, mas não deixa de ser imaginação. Ou seja, a imaginação age com a roupagem da razão, não deixando de ser imaginação. É o primeiro gênero do conhecimento. Então, por isso que por isso que se produzem objetos. Por exemplo, a cadeira existe dentro dessa sala? Se existe? Lógico, tá cheio de cadeira. A cadeira. Pra sala, não. Ela existe pra nós. Então, A, a cadeira, não esta cadeira. a cadeia. A cadeira? A cadeira o ideal cadeira. A cadeira é um universal, é algo que não existe. É algo da imaginação. Isso aqui é uma tentativa material de Isso reproduzir daí uma ideia. E é deu assim. certo. Isso daí é uma singularidade. Isto é, esta cadeira, não é a cadeira não existe. Então, olha como isso é interessante. O ser humano, ele é afetado pelas coisas. Isso produz a memória. Por isso que o ser humano, ele é um animal que pode prometer. É um animal que tem memória. A memória é produzida no ser humano pelo que ele sente. Ou seja, no ser humano primitivo, ele fixava mais na mente dele o que machucava ele, o que trazia dano para ele, ele cria memória, certo? Aí nós temos a memória hoje, muito mais complexa. Essas coisas que afetam ele, tipo, esses dois objetos aqui, afetam o ser humano. Afetaram o corpo. Aí ele produz isso na memória, certo? Quando esse objeto afeta ele, mas esse objeto não está na questão, ele imagina os dois objetos. Porque aquilo que marcou ele foi os dois objetos. Mas com o tempo, essa memória não é perfeita, então ele vai fazer uma confusão ali. Essa confusão vai gerar os objetos universais. No caso da criança que, por exemplo, cresce porque o pai abandonou. Meu pai abandonou quando eu era criança. Então eu vou crescer com essa mentalidade de que os homens abandonam as mulheres. Aí eu vou criar um padrão de relacionamento em que eu não vou confiar no outro. Por quê? Porque a minha mãe fez, confiou e foi abandonada. Então eu não vou confiar em você para não ser. Aí você criou um universal. Padrão. Você criou uma ideia metafísica. Você cria um padrão dentro de você e você vai manter aquilo. Essa ideia universal, ela pertence à mente, à imaginação. E muitas vezes ela é mascarada como razão. Mas não é a razão é o segundo gênero do conhecimento. Aí Bom, já na verdade não precisa justificar, né? Aí, assim, a gente não vai falar aqui sobre os 3 gêneros do conhecimento, que é algo muito complexo, mas a gente pode falar do primeiro gênero, que é essa imaginação, e falar um pouco sobre ela. Mas só para a gente finalizar a aula que está na hora. Síntese de tudo. Conclusão. A mudança, ela parte de nós. É a parte de um olhar para dentro e não um olhar para fora. Primeiro, um olhar para dentro. Um olhar para dentro desvela. O olhar para dentro... O problema é que quando você olha para dentro, geralmente tu não gosta do que tá ali. É, Então aí é mais fácil olhar, culpar os outros. Culpar os outros, olhar para fora, justificar as coisas. Porque o que tá dentro não é agradável. Olhar para dentro é O muito... outro é culpa é tua, dentro é culpa É muito dolorido. Mas assim, essas são as ideias centrais. Hoje a gente teve um tempo bem corrido, não deu para desenvolver essas coisas, porque a gente acabou falando tanta coisa aqui que cada assunto desse dá para ser destrinchado. Mas a gente tem pouco tempo, então às vezes tem que dar uma acelerada. Destrincha isso daí, mas na depois próxima com as aula aulas. a gente pode dar uma pausa e ir com mais calma. É importante que ela tire a dúvida dela, né? Não, sim. Tá com alguma dúvida? Não, deu pra entender. Eu tô aqui, eu tô escutando, eu tô assim, tô pensando, tô entrando mesmo dentro de mim pensando, sabe? É isso, entendeu? Tá encaixando. Muitas coisas, elas começam a ficar mais claras quando a gente recebe uma ideia e a gente fica ruminando aquilo.
Ou seja, aquilo fica dentro ali, a gente fica pensando, repensando. Aquilo ali vai criar alguma coisa depois. Amém? Amém. Amém. Ótimo.